Olá, eu sou Yara Naires e você está no reality Essências da Mostra Nexus. Aqui a gente vai mergulhar nos bastidores de uma construção que vai muito além de paredes e móveis. É um projeto que une determinação, coragem e, claro, muita ousadia. São 24 escritórios de arquitetura e 36 lojistas visionários. Nessa edição da mostra, o convite é claro: viva a essência da arquitetura e da decoração em cada canto da casa. Hoje vamos conhecer os bastidores da vida da Levânia e da Thaís Martarek. Também vamos descobrir juntos os parceiros por trás dessa grande transformação. Tá curioso? Então vamos juntos visitar esse universo criativo. Eu participei das 3 edições da mostra, estou desde a primeira aí no ranking. A primeira mostra foi um bar, então foi muito desafiador, porque é incomum, né, a gente ter um bar dentro de uma casa. Normalmente é um móvel ali que serve de bar. Então eu quis na segunda mostra escolher um ambiente da casa que fosse mais cara de casa. E aí eu peguei a Suite Master, que daí era o quarto, o closet e o banheiro principal da casa. Aí dessa mostra eu não quis, eu tinha a possibilidade de pegar um quarto novamente, assim como outros ambientes, mas eu quis me desafiar e eu peguei a lavanderia, o banheiro de serviço e a despensa. Então é realmente aceitando um desafio aí pra mim de fazer um ambiente que normalmente nem é priorizado, é o que tem menos orçamento para um cliente, né? Faz a marcenaria branca, não se preocupa muito com as divisões. E eu quis pegar mesmo esse desafio e fazer uma coisa diferente. Vocês vão se surpreender. Meu espaço na mostra é um quarto infantil, que é uma das coisas que eu mais gosto de projetar. É uma das coisas que a gente tem muita demanda no escritório, que é fazer quarto infantil. Então, quando a gente estava na época do sorteio aí, linda, quando chegou a minha vez de escolher, né, o ambiente, e eu vi que tinha uma suíte, ele não tinha tema, assim, era suíte. E eu pensei, poxa, por que não, então, propor uma suíte infantil, né? Uma suíte pensando aí nessa primeira infância, ou seja, um espaço mais lúdico. E ainda não teve nas outras mostras nenhum que fosse quarto infantil mesmo, assim, de uma criança menor. Então eu achei que era uma boa oportunidade de explorar isso e também apresentar propostas que fossem um pouco além de marcenaria, o que a gente pode pensar para esse quarto. A parte de iluminação é sempre muito bem pensada, muito trabalhada, sempre. Todos os ambientes, quando você menos espera, você fala, nossa, você olha o 3D e fala, que imagem bonita. Mas aí depois, na hora que vai fazer um executivo, que daí você tem que colocar todas as iluminações, você percebe,
tem muitos detalhes de iluminação, por isso que ele tá bonito desse jeito. Eu diria que é uma característica aqui do escritório, bastante, que a Thaís sempre coloca muitos detalhes de iluminação que fazem bastante diferença. No nosso projeto na lavanderia tem uma bancada bem diferente. Então, assim, é um material bacana, mas ele foi esculpido de uma forma diferente que você bate o olho, talvez ninguém espere. Uma coisa importante que a gente fez também de diferente, que foi uma das premissas, foi a questão do espaço pet. E aí a gente fez um espacinho separado para os amiguinhos peludos. Eu acho que o espaço, a ideia é que ele seja um espaço que seja lúdico mesmo, que a pessoa entre e pense como uma criança olharia aquele espaço. Então a gente está tentando explorar as cores, as formas, os fluxos dessa criança ali dentro do espaço. E eu acho que esse é um dos pontos que a gente está tentando trazer. A marcenaria do meio ambiente foi pensada para ser bem funcional. Inclusive a gente suspendeu as máquinas de lavar roupa, elas estão acima aí do normal, para a pessoa não ter que ficar abaixando. Então a marcenaria foi pensada cuidadosamente aí nos detalhes para ser bem funcional. E a pedra vai ser um grande diferencial pelo formato dela. E claro, quando a gente fala em sofisticação e conforto, os parceiros do Grupo Nexus entram em cena com tudo. Tô doida para conhecer esses profissionais que levam o luxo a outro nível. A Simmons é hoje a marca premium número 1 de colchões no mundo. Então a gente está trazendo para a Mostra Nexus o que tem de melhor. Os mesmos colchões que estão nos resorts da Disney, nos melhores resorts do Brasil, Vila Galé, Rosewood, Iberostar. É isso que você vai ver na mostra. Essa consciência de trazer o conforto para o ambiente é um movimento muito maior, né? É um movimento que hoje o arquiteto ele está inserido também em trazer não só a questão visual de estética, mas o sensorial. E isso está muito relacionado com o nome da mostra. O nome da mostra é Essências. Então vai muito além do que a gente pode ver, é o que a gente consegue sentir. A Dimare, ela aposta muito no projeto do Nexus. Então, sempre que tem a mostra, o pessoal da fábrica me pergunta, outros lojistas vêm de fora para ver, né? Outras mostras a gente recebeu gente do Rio de Janeiro, Goiás. Então, sempre vem uma galera para ver o que a gente está fazendo aqui. E a fábrica, por apostar e por ser um dos principais patrocinadores, eles sempre querem colocar o que a gente tem de melhor assim no mercado. Então, agora mesmo a gente lançou uma linha nova de laca. A gente vai estar colocando nos ambientes, algumas cores novas que são tendências que foram lançadas. A gente chamou alguns arquitetos aqui, explicou que a gente queria estar colocando essas cores novas, eles colocaram no projeto. Tem as lâminas que estão vindo com força também, que a gente vai colocar em alguns ambientes. Então a expectativa é que a gente apresente algo muito diferente. Tudo que a gente tem de melhor aqui com relação à ferragem, ao produto que a gente tem, a gente vai estar colocando nessa nova mostra. A ansiedade tá a mil, assim, a expectativa tá lá em cima, porque é um projeto muito grande, a gente espera muito ali da terceira mostra, porque as duas primeiras mostras que a gente participou, ela era numa área rural, e agora a gente trouxe aqui pro coração da cidade, né, o bairro que mais cresce, onde estão os principais clientes nossos hoje. Na Mostra Nexus 3, nós vamos ser os responsáveis por fazer todo o controle de iluminação e da parte de motores da casa, onde o proprietário, através desses painéis inteligentes, vai poder construir cenários de acordo com a sua vontade, ou comandar também pelo próprio aplicativo, através de tablets ou smartphones. Já na parte de sonorização, a gente vai poder integrar os ambientes de uma forma independente ou não, da mesma maneira que esse vídeo está passando. Você vê que no primeiro ambiente estava tocando uma música, já trocamos de ambiente e vocês nem perceberam a mudança. Então, de uma forma muito sutil, de uma forma muito inteligente, a gente vai poder integrar ou não todos os ambientes da casa com uma sonorização bem bacana de alta qualidade. Então, na primeira mostra, a gente fez a parte do cinema da casa, né? Toda a parte de áudio e vídeo do cinema foi toda desenvolvida pela gente, né?
Então, como na primeira mostra não teve a parte de automação, a gente se especializou em fazer um cinema de alta performance para a primeira mostra, que foi a mostra Container. Inclusive, na primeira mostra foi o ambiente mais visitado e vencedor da mostra, né, no voto popular. E a gente repetiu a segunda mostra também com o cinema e também a gente ampliou para a casa toda, fazendo toda a parte de áudio, vídeo e sonorização dos demais ambientes da casa. A nossa preocupação sempre é trazer o som, mesmo que seja de um dispositivo móvel, para o sistema de sonorização, de forma que ele não venha com nenhum tipo de compressão, com nenhum tipo de falha e que se consiga colocar em todos os ambientes de uma forma integrada. A quantidade de caixas não é importante, o importante é um som bem distribuído de uma forma gostosa. Então a gente sempre dá preferência a reduzir um pouco o número de alto-falantes, mas privilegiar a parte de qualidade de áudio. Nossa primeira mostra, sim. A gente tá bem animado, De uma forma geral, foi um desafio a gente conseguir especificar todos os produtos que vão atender a necessidade do arquiteto, né, numa necessidade estética, mas também atender a mostra da melhor forma, porque é uma mostra, né, uma casa que estará para venda, então assim, é uma casa que precisa atender com os melhores produtos também, porque não é uma mostra que vai ser desmontada depois. Então, assim, é uma casa de uma pessoa, permanente, exato. Então, assim, todos os produtos precisam ser assim, o mais funcionais possíveis. Então, a gente entrou em algumas discussões, alguns feedbacks, assim, talvez esse produto não seja tão indicado, mas eu tenho essa alternativa, né, que vai te atender muito bem na estética que você tá. Foi um desafio a gente conseguir encaixar essas especificações, mas no final deu tudo certo. A ABC tem uma variedade gigantesca de produtos, de ótima qualidade, então a gente conseguiu colocar os produtos dentro do budget que a gente precisava seguir também. Essa parte foi um desafio, mas assim, tenho certeza que ver o resultado final vai ser muito, muito legal, muito gratificante. Bora voltar para as nossas arquitetas? A Nevânia é daquelas mulheres multitarefas, mãe, esposa e profissional incrível. Já a Thaís, jovem, viajada, com muita história na bagagem. Da última viagem rendeu boas risadas no escritório dela. Ela trouxe um item tanto quanto exótico. Vamos ver? Meu pai fez faculdade de engenharia mecânica quando eu era criança e na minha casa era cheio de folhas de papel milimetrado. Então eu gostava de pegar essas folhas e desenhava já com 5, 6 anos, 7. Plantas, eu gostava de desenhar as plantas, depois brincava de vendê-las. Então desde pequena teve esse sonho. Quando eu tinha 12 para 13 anos, meus pais construíram uma casa, a casa que eles moram até hoje. Eu participei de toda a construção dessa casa, da escolha, de tudo. E o sonho mesmo de ser arquiteta nasceu aí. Daí pra frente eu não consegui pensar em nenhuma outra profissão que não fosse arquitetura. A arquitetura ela nunca foi a minha primeira opção quando era criança, assim, não foi uma coisa que eu sabia que eu ia ser arquiteta desde sempre. Ela apareceu um pouco depois. Na verdade eu não tinha muito definido o que eu queria. Fiz colégio técnico voltado para a área de informática. Eu fui fazer a parte de design, então assim, design de programas, design de site. E eu descobri que essa área da parte da criação era o que mais me interessava. Quando chegava a parte da programação eu não gostava. Foi daí que eu fui entender um pouco melhor quais outras áreas que tinham isso também. Pensei em publicidade e propaganda, pensei em continuar com a parte de design. E daí quando eu fui para a área de arquitetura, me chamou mais atenção, porque eu ainda gostava bastante de matemática, física. A Nevânia ela é bem bacana, ela é tranquila, mas quando fica brava também. Não, a Nevânia, assim, na vida dela, ela é uma mãezona, se desdobra pra fazer de tudo pelos meninos. A gente que tá aqui no dia a dia, a gente vê, acaba convivendo com os meninos também, né? Ela é uma mulher, assim, uma esposa também bem dedicada. Ela é uma pessoa muito legal. Agora segura o coração. Chegou o momento do só love. Afinal, toda a história tem um toque de romance. Vamos ver como essa família linda se formou? Prepara o lencinho e a pipoca e vem comigo. A gente se conheceu na faculdade, a gente estudava na mesma sala.
e a gente, desde o começo da faculdade, a gente se tornou amigo e com um grupo de amigos a gente saía, fazia tudo junto, ia pras baladas junto. Aí no meio, na verdade assim, ele sempre tentou alguma coisa, mas eu nunca dei muita abertura. Aí no meio do 3º ano a gente começou a namorar. Aí a gente ficou e nunca mais se desgrudou. A gente namorou por 4 anos, com 2 anos a gente já ficou noivo e aí com 4 anos a gente casou e a gente tá junto há 14 anos, vamos fazer 15 anos esse ano. Não, a Thaís sempre tá bem-humorada, ela sempre tá tranquila. Daí às vezes ela fica ali com o fone dela no mundinho dela. E daí assim, a gente passa acho que horas em silêncio aqui, todo mundo focado no seu trabalho. E daí de vez em quando a gente conversa um pouco e daí vai... Mas a minha rotina basicamente é acordar, fazer o café da manhã, de manhã eu tô indo agora na academia, vou pro escritório, fico muito no escritório e depois vou passear com o Tobias, que me demanda bastante também disso. E depois à noite em casa para organizar tudo, fazer comida, acho que é uma rotina bem normal, assim. Ela tem gostado bastante de praticar exercício, que agora ela tá... Na verdade, assim, eu faço pilates desde antes de engravidar do meu primeiro filho. Então, eu já faço pilates 2 vezes na semana há 11 anos. Mas aí, o ano passado, o Kleber resolveu entrar num desafio aí de emagrecimento, de performance, e aí eu acabei engrenando na atividade física, resolvi aumentar meus dias de atividade física e esse ano eu entrei no novo desafio, tô indo 5 dias na semana num exercício bem puxado. Bom, eu me formei em São Carlos, que não era a minha cidade, onde eu nasci, né? Eu nasci em Bauru. E daí eu acabei de me formar e foi aquela questão, e agora o que eu faço? Eu continuo em São Carlos? Era tudo muito novo, né? E ao mesmo tempo muitas incertezas. Falo que meu pai foi um grande guia nessa época, porque eu tava mais na cabeça que eu ia voltar para Bauru. E nisso meu pai virou para mim e falou assim, filha, vamos lá. Você já namora há 7 anos. Seu namorado tá lá em São José dos Campos, ele vai continuar lá. Fez engenharia aeronáutica, então assim, não tinha outra cidade do país além de São José dos Campos para ele exercer. E daí nessa, eu vim pra cá. Faz 9 anos agora. Essas atividades com os filhos também, de ir atrás deles e tal, ao mesmo tempo que é estressante, que você vai pra um lado, vai pro outro. Dirige rápido, dirige meio relâmpago Marquinhos. Mas é um momento também de curti-los, de estar com eles mesmo. Eu gosto de pegar na escola e perguntar como que foi, fico questionando o que tem de novidade, com quem que eles sentaram, o que eles comeram, o que eles aprenderam de novo. Na faculdade, no primeiro ano da faculdade, no comecinho, daí a gente se conheceu lá, e daí quando eu fui fazer intercâmbio, ele também foi fazer intercâmbio, então enquanto eu estava em Portugal, ele ficou fazendo intercâmbio na Holanda, e foi onde eu me apaixonei por viagem. Então, hoje eu acho que eu já conheço mais de 22 países, acho que é isso, e depois do intercâmbio, quero visitar mais e mais. A Thaís viajou pra Tailândia e veio e trouxe alguns presentes pra gente, algumas coisas legais, mas também ela trouxe algumas balas, que são de uma fruta chamada durian. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas durian é a fruta mais fedida do mundo. Ah, nossa, os meninos contaram isso? Gente, ela chama durian. E esse durian, ele é meio que proibido de você ser consumido na Tailândia em lugares fechados. Você só pode consumir ele se for em lugar aberto. E daí eu tava já procurando há um tempinho e eu achei umas balas assim de durian. Comprei um pacotão e entreguei para as meninas do escritório, para a família. E a gente até fez alguns exercícios de abrir todo mundo a bala do durian junto, experimentar junto. Teve gente que saiu correndo para vomitar e outras pessoas que gostaram. As obras, eu pegava obras antes dos meus filhos nascerem. Eu fazia um projeto e acompanhava a reforma. Mas aí quando meu filho mais velho nasceu, eu estava com 3 obras em andamento. E minha mãe ia comigo pro prédio. E aí quando meu filho mais velho nasceu, para eu conseguir tocar essas obras, minha mãe ia comigo para as obras, ela ficava no térreo. Aí eu subia, fazia o que eu tinha que fazer, descia, amamentava, subia de novo. E aí eu entendi que não era isso que eu queria. E aí hoje tem a Ana Júlia que trabalha comigo e eu recebo os clientes, né? Faço a visita inicial, a reunião inicial e aí depois eu passo para ela e a gente vai junto ali
montando o projeto, criando, e aí a parte de executivo ela faz, ou eu faço, a gente faz tudo bem em paralelo. De fora, né? Eu vim de uma cidade que eu não conhecia ninguém para uma cidade que a gente fez amizades para cá. Então, muito das nossas amizades, elas surgem também da área profissional, né? Que é uma das coisas que a gente mais gasta horas do dia, vamos dizer assim. Então, tem muitas pessoas ali que se tornaram amigos de frequentar a casa, de conhecer meu dia a dia, e eu acho que isso é uma grande vantagem, na verdade. Eu vejo como a gente pode se complementar e se ajudar na profissão. Por exemplo, a Natália Romaninos, que é super minha amiga, o pessoal, o próprio Kleber, a Devane, adoro também ver e conversar, a Bia da Maison também, nossa, eu adoro ver ela e conversar com ela, a gente sempre troca mensagem pelo Instagram, mas também tem pessoas que frequentam mais minha casa, que é, por exemplo, o caso do Carlos, do Santo Arquiteto, ou até mesmo a Carla, da Simons, que a gente sempre está se vendo. Então a gente vai criando nossas redes de apoio, nossas redes de amizade aqui. Eu vi o Nexus nascer, né? Eu vi o Nexus nascer, a junção dos primeiros lojistas, e vi isso tudo acontecer e tenho o maior orgulho disso. Na verdade, assim, eu já incentivava ele há bastante tempo de entrar em grupos, e ele queria primeiro estruturar a marmoraria para isso, ter segurança do que ele estava fazendo. E aí, junto com esses amigos lojistas, ele resolveu criar o Nexus. Eu acho que o Nexus, ele valida aí os lojistas, então, para estar no Nexus já tem que ter uma estrutura aí para conseguir atender os clientes, isso deixa a gente como arquitetos mais tranquilos. E para os arquitetos é realmente um canal de visibilidade aí, da gente fazer relacionamento uns com os outros também, porque a vida do arquiteto é solitária, a maioria das pessoas empreende sozinha ou com mais uma pessoa. Então essa comunicação entre os arquitetos também, esse relacionamento que o Nexus gera é muito importante. Que jornada! Foi um prazer conhecer essas duas arquitetas e os lojistas que tornam cada espaço único. Devânia, sempre com a leveza entre a vida pessoal e profissional, e Thaís com um olhar para o mundo e para novas experiências. Se esse episódio já foi surpreendente, imagina o próximo! Reality Essências mostra Nexus, transformando o olhar, despertando os sentidos. Não sai daí, te espero!